Para você, o que é mais importante? As pessoas mostrarem aquilo que elas são ou aquilo que elas têm? O que você acha? É melhor a vitrine ou o estoque? Nos capítulos 38 e 39 de Isaías, nós encontramos a parte final da história do rei Ezequias. Você sabe, Ezequias sempre foi um rei guiado por Deus, um homem fiel a Deus. Mesmo tendo pequenas falhas, ele tinha sido um homem sempre segundo o coração de Deus. Mas o mais interessante aqui, e que vale a pena destacar, é como começa o capítulo 38. O verso 1 e 2 diz o seguinte: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor. Aparentemente, Ezequias não recebe uma boa notícia. A notícia era que ele morreria devido a essa doença. Mas o mais interessante é a atitude quando ele recebe essa notícia de Isaías. Ele vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. Ezequias, ele clama ao Deus que ele sempre serviu. Mas o mais interessante é que Deus concede a ele um pouco mais de tempo para a vida. E o verso 5 diz o seguinte: Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Na sequência, Deus revela também que livraria Ezequias e seu povo das mãos da Assíria. Mas os versos 7 e 8 de Isaías 38 narra algo incrível, que era Deus dando um sinal para provar a Ezequias que ele cumpriria a sua palavra. É claro que Deus não precisava dar sinal algum, porque Deus é fiel e sempre cumpriu a sua palavra com o povo. Porém, Deus mesmo escolheu fazer isso, para que Ezequias não tivesse dúvida que Deus estava com ele. E os versos dizem o seguinte: Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Você já imaginou Deus retrocedendo aí 10 graus em um relógio solar que Acás tinha? É interessante que isso seria perceptível para todos os observadores do céu, ou seja, aqueles estudiosos da astronomia. Mas o interessante é que Ezequias também recebe a visita dos mensageiros do filho do rei da Babilônia. Mas agora a coisa começa a complicar. Veja o verso 2 de Isaías 39. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro e as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Ezequias deveria ter contado tudo o que Deus fez por ele. Na verdade, o que Ezequias deveria ter feito era mostrar do estoque de fé. Era o momento de ele exaltar o nome do Senhor Altíssimo. Mas sabe o que ele fez? Ele mostrou tudo o que ele tinha, como riquezas e poder. Isso foi tão ruim que o verso 3 de Isaías 39 narra o que aconteceu com o rei Ezequias. Então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua, vieram a mim da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Ezequias cometeu um erro.
E isso trouxe uma consequência grave para ele. Veja o verso 6 e o verso 7. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu geraras, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Este era o final que ninguém gostaria. Nem Ezequias, nem Isaías, e muito menos Deus. Deus gostaria que Ezequias tivesse mostrado àqueles homens como Deus tinha sido fiel ao seu povo. As ações de Deus deveriam ter sido destacadas e mostrado a eles que a fidelidade a Deus é que tinha trazido sucesso ao povo. A pergunta para você nesta manhã é a seguinte: o que você tem mostrado? Você tem mostrado as coisas que Deus tem feito ou aquilo que Deus tem te dado? Não importa o quanto Deus te deu, o quanto Ele te abençoou em questões materiais. O que vale mesmo é tudo aquilo que você aprendeu na questão espiritual. O desafio para nós hoje é realmente mostrarmos aquilo que Deus tem feito. Na verdade, as suas ações em nossa vida. Deveríamos falar mais de Deus do que das bênçãos de Deus. Deus é um Deus que abençoa, mas o mais importante é falarmos da sua pessoa.